Prezados irmãos, prezadas irmãs, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. No culto de hoje nós vamos ter alguns motivos de gratidão a Deus, de louvor a Deus, de agradecimento por bênçãos recebidas. Então, que o Espírito Santo possa operar em nós e Ele possa, Ele mesmo, abrir os nossos corações para oferecermos a Deus um culto que o agrade, que glorifique o nome dEle. Vamos ler na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versículos 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque podemos nos reunir em Teu nome, em nome de Jesus, para um culto de louvor, de gratidão e também para nos edificarmos através da Tua palavra. Pedimos que Tu nos abençoes neste culto, em todas as partes do culto, que o Espírito Santo nos assista, nos inspire e nos capacite a prestar um culto em espírito e em verdade. A Tua bênção para todos aqueles que estão participando agora e a Tua bênção para todo o Teu povo. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. Se paz a mais doce puder eu desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel tentador e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus, sou feliz com Jesus.
sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu espero do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. No dia 29 de julho, disponibilizamos um formulário de pesquisa para os membros da primeira IPIC sobre os cultos online. A todos os membros que já participaram, o nosso muito obrigada. Se você que é membro da IPIC e ainda não preencheu o formulário, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela,
ou solicitar o link no número de WhatsApp da igreja. Lembrando que se você já participou da pesquisa, não responda pela segunda vez. A participação de todos os membros é muito importante. A pesquisa será encerrada no dia 5 de agosto, às 17 horas. Participe! A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil completa 117 anos em 2020. Se pudéssemos voltar no tempo, exatamente no dia 31 de julho de 1903, na São Paulo de crescimento pujante, veríamos um grupo de oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil saindo de uma sessão do Sínodo com semblantes preocupados. Eram contrários à decisão da maioria em relação a duas questões controversas: a autonomia do presbiterianismo brasileiro em relação à missão norte-americana e a incompatibilidade entre maçonaria e fé cristã. Liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, o grupo era formado pelos pastores Vicente Temudo Lessa, Otoniel Mota, Caetano Nogueira Júnior, Alfredo Borges Teixeira, Bento Ferraz e Ernesto Luiz de Oliveira. Ao sair da reunião, o reverendo Eduardo Carlos Pereira pediu a palavra para despedir-se. E diante de um auditório repleto de representantes de outras igrejas, fez um discurso intenso e emocionado. Temudo Lessa assim descreve os momentos seguintes ao discurso de despedida de Eduardo Carlos Pereira. Tomou o chapéu, desceu da tribuna e atravessou o recinto no meio do rumor que se erguia. Lágrimas corriam pela face de muitos. Quando ia saindo o grupo do templo do Largo dos Guaianazes, bradou alguém: "A primeira igreja!" E perto das 11 horas da noite, abriram-se as portas do templo da Rua 24 de Maio para acolher os que vinham reunir ali em hora tão adiantada. Entoavam-se hinos ao Senhor. Um pendão real foi o mais celebrado e converteu-se em marselhesa do novo ramo presbiteriano. Pela coroa real do Salvador, era o brado de guerra. Neste culto nós temos dois motivos de gratidão a Deus. O primeiro motivo é o aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que aconteceu no dia 31 de julho. Foi no dia 31 de julho de 1903 que 14 presbíteros e 7 pastores se reuniram em São Paulo e deram início a esta obra, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Naquela noite e no dia seguinte, 1º de agosto, cantaram e oraram, mas 2 hinos ficaram marcados na memória deles, dos pioneiros e na memória de toda a igreja. O primeiro hino é o pendão real. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão firmes, sempre até morrer. Este hino fala da disposição deles de lutarem pela coroa real do Salvador. O segundo hino foi Chuvas de Bênçãos Teremos. Esse hino foi cantado e é sempre cantado nas celebrações. Este hino expressa a fé que os nossos pioneiros tinham em relação ao futuro. Este hino é como que uma profecia. Chuvas de bênçãos teremos. Portanto, ao celebrarmos 117 anos de vida eclesiástica da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, os nossos corações se enchem de alegria. O segundo motivo é que no dia 1º de agosto, foi o dia do presbítero. Nós somos gratos a Deus pela vida
de presbíteros e presbíteras que têm colocado as suas vidas à disposição de Deus para servi-los na igreja. Particularmente, eu tenho motivo grande de gratidão a Deus, porque o meu avô, Antônio José de Souza, foi um dos 14 presbíteros do dia 31 de julho de 1903. E porque 4 irmãos meus também exerceram e exercem a função de presbíteros. Um deles já está na glória. O outro, mais velho do que eu, está gravemente enfermo, mas é um presbítero em disponibilidade. E 2 irmãos estão ainda firmes, servindo ao Senhor como presbítero. Quero deixar aos presbíteros e presbíteras uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. A todos os presbíteros e presbíteras, o nosso abraço. Que Deus os continue abençoando. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos sempre a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bom dia, irmãos, graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui compartilhando um pouco da palavra. E nesse momento eu gostaria de relembrar os irmãos sobre algo muito importante, sobre os dízimos e as ofertas. E para termos um pouco de embasamento bíblico, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7. A palavra diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Assim como nós ficamos alegres quando recebemos as bênçãos do Senhor, devemos estar alegres quando semeamos
na casa de Deus. Eu te peço para que, com alegria, possamos colher aquilo que Deus tem nos dado, que você consiga também semear com alegria e se manter fiel, mesmo nesse momento difícil, para que juntos possamos desfrutar da vontade de Deus, tanto na vida individual quanto na nossa vida coletiva como igreja. As informações para depósitos e transferências estão aparecendo aqui na tela. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus que nos ama, esse Deus que está sempre conosco, esse Deus que demonstra esse amor por nós. Nesse momento, Pai, nós te clamamos por socorro e abrigo. Nós confiamos em Ti e sabemos que apesar de todas essas circunstâncias, o Senhor nos ajudará e o Senhor nos manterá fiéis e firmes. E que o Senhor nesse momento, Pai, nos capacite e nos auxilie para que possamos continuar semeando em todo o tempo, para que no futuro possamos colher aquilo que o Senhor planeja para a nossa comunidade e para cada um de nós. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Yeah. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom.
ser santo. Quando ouvi falar da cruz que carregou por mim, quando soube que teu precioso sangue derramado foi, para que meus pecados fossem perdoados, acreditei. Cordeiro Santo, Senhor, morto e ressurreto, Salvador, não sou mais eu quem vive, vives em mim, e a vida que hoje tenho, vivo pra ti. Quando te conheci, entendi o que é ser santo. Quando ouvi falar da cruz que carregou por mim, quando soube que teu precioso sangue derramado foi, para que meus pecados fossem perdoados, acreditei. Cordeiro Santo, Senhor, morto e ressurreto, Salvador, não sou mais eu quem vive, vives em mim, e a vida que hoje tenho, vivo pra ti. Não sou mais eu quem vive, vives em mim, e a vida que hoje tenho, vivo pra ti. Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro Santo de Olá, graça e paz. É uma alegria a gente poder estar compartilhando com a igreja. Estivemos por vários meses aí sem contato e ainda que apenas por vídeo, a gente fica feliz, agradece a oportunidade. Muito obrigado por todo o apoio que a igreja tem nos dado, pelas ofertas, a cesta básica que tem sido trazida. Recebemos também doação de roupa e um cobertor. Muito obrigado pelo carinho, o apoio, a intercessão da igreja.
contando rapidinho um pouco do que tem acontecido com a gente, né? Desde o começo do ano, eu e Davi, meu filho, estivemos na Mongólia, na China, foi uma experiência incrível, podemos estar juntos, ajudando num projeto, distribuindo a palavra de Deus, ajudando também com carvão algumas famílias carentes, compartilhando o Evangelho, compartilhando a oportunidade de trazer o conhecimento da graça do Evangelho de Cristo para algumas pessoas e compartilhando com aqueles irmãos da igreja que já conhecemos lá em 94, 96, uma igreja que está viva ainda, amigos de tanto tempo, ver eles firmes na fé, andando com Jesus, foi muito, muito gratificante. O Davi junto, uma experiência incrível com meu filho, também passamos na China, estivemos ali na casa de um amigo nosso que trabalha ali, e a pandemia já nos pegou lá, né? A gente teve que ficar preso na casa dele sem poder sair, porque já o vírus estava solto, a gente não pôde participar de quase nada, mas estivemos juntos com a família, orando com eles, intercedendo e participando com eles, né, daquela oportunidade de compartilhar com eles a experiência do Evangelho. Também eles são pessoas que estão na linha de frente, servindo ao Senhor, e pudemos encorajar uns aos outros ali. Daí voltamos e, graças a Deus, nada nos atingiu, né? Chegamos aqui saudáveis, mas eu, depois em São Paulo, no mês de março, acabei indo para uma reunião que era muito importante também, com vários missionários do mundo todo, e ali o vírus pegou muitos de nós, e quando eu cheguei em Curitiba eu já estava com o Covid, não sabia, mas graças a Deus a gente se protegeu, eu fiquei isolado em casa, isolado no meu quarto, ninguém da minha família pegou, foi um sintoma fraco, só dor de garganta e febre. Deus nos protegeu, as orações da igreja nos auxiliaram, a gente viu a graça de Deus me protegendo e me curando, e ninguém ficou em casa com o vírus, e passou depois de 15 dias eu já estava bem, e ficamos ainda isolados por mais 15 dias, praticamente mais de 30 dias ficamos isolados em casa, mas Deus nos protegeu, e nesse tempo Deus falou muito, Deus nos uniu como família, nós começamos um culto doméstico, já que todos estávamos em casa, e agora algo que antes era tão difícil, agora reunir a família era tão fácil. Estamos continuando com esse hábito de reunirmos em família, orarmos, lermos a palavra, e tem sido edificante ver a família toda engajada. E a gente continua agora, graças a Deus, a gente está envolvido no trabalho aqui na base de Jocum, aqui Sem Fronteiras. A gente teve a oportunidade de fazer um seminário de inglês para um grupo de 25 pessoas, ninguém era de fora aqui da missão, eram todas pessoas internas, então não houve movimentação de gente de outras partes, porque eles já estavam todos aqui. O treinamento que começou em fevereiro acabou continuando até junho, porque ninguém pôde viajar, ninguém pôde sair, a gente pôde oferecer esse treinamento de aula de inglês para esse grupo, foi muito interessante, muito edificante. A gente fazia aula de inglês, mas também estudo bíblico em inglês, louvor em inglês, oração em inglês, e ainda pessoas que nunca tinham falado inglês começaram a aprender, e isso como ferramenta que eles podem usar quando eles forem para fora do Brasil. Poder estar falando inglês é muito importante, fundamental. A Damares continua ativa na direção da escola que nós temos aqui, ensino infantil e fundamental, um desafio muito grande, muito difícil conduzir as professoras em aulas à distância, aula online. As professoras agora tiveram que fazer um curso de como dar aula online, e tendo que usar a ferramenta do Zoom, e usando formas de ensinar através de vídeo, tudo isso que agora é tão comum, e antes era tão estranho. E Damares está aí na luta, a gente tem visto ela dirigindo a escola com muita garra, com muita força, e o que a gente vê mais gracioso é a presença de Deus com a gente. Deus tem movido no meio de nós. Damares tem sido uma mulher de fé, de oração, que tem conduzido a equipe dela através de um treinamento, através da palavra, através de oração, através de vídeos que têm sido compartilhados. A gente vê uma equipe sólida, uma equipe forte trabalhando. Nós também, eu agora acabei de participar de uma live sobre o curso Perspectivas, que agora também vai ser lançado online.
Se possível, vou enviar esse link do vídeo contando a respeito disso, que também pode ser compartilhado com a igreja, e estamos muito animados com essa oportunidade de agora ter esse curso que antes fazíamos presencial e agora vai ter a oportunidade de ser online. Foi um trabalho muito bem feito pela equipe, a gente está aí ajudando, estamos com possibilidades de pessoas serem treinadas através disso para abrir novas turmas no ano que vem, em partes que nós não tínhamos o curso, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso já tem se formado equipes nesses lugares e a gente está apoiando, ajudando e muito empolgado com essa oportunidade. Deus tem feito coisas como a gente está ouvindo hoje mesmo, né, nessa live. Ouvimos o missionário Ronaldo Lidório compartilhando que mesmo no meio disso tudo não é hora da igreja parar, não é hora da gente se limitar, porque nós estamos vendo um mundo sedento pela palavra de Deus. Então, Deus tem feito grandes coisas. Em setembro vamos ter uma escola de missões estratégicas, estamos aí esperando que Deus vai fazer grandes coisas nisso, e realmente a gente só tem a agradecer a Deus, agradecer porque Ele continua agindo mesmo em meio a toda essa loucura da pandemia. A gente está firme, nossa família está bem, nossos filhos estudando ainda que online, e tudo graças à fidelidade de Deus. Muito obrigado à igreja, muito obrigado por estar firme na retaguarda com a gente. Deus abençoe vocês, um grande abraço na paz do Senhor. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma,
Hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. As crianças também participam e os pais devem ministrar aos seus filhos e devem também dar instruções a seus filhos a respeito da ceia do Senhor. Quando foi instituída a Páscoa no Antigo Testamento, tem uma instrução muito clara e muito precisa. O texto diz assim: quando o teu filho perguntar no futuro que rito é este, então você conta a história da libertação do cativeiro do povo de Deus. E por esse motivo foi instituída a Páscoa. Pois bem, a ceia do Senhor foi instituída por ocasião de uma celebração da Páscoa. De fato, foi a última Páscoa celebrada porque Cristo é o Cordeiro Pascal. João Batista apontou para Cristo dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios ele diz: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Portanto, a festa da Páscoa, instituída no Antigo Testamento, cumpriu-se plenamente em Cristo. A partir daquela Páscoa que ele celebrou com os discípulos, nós celebramos agora a ceia que foi instituída por ele naquela ocasião. Nós temos na Bíblia instruções claras e precisas a respeito da Santa Ceia. Vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Portanto, seguimos estas instruções ao celebrarmos a ceia, lembrando agora que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e entregou aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois de terem ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Repetindo as palavras de Paulo: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Portanto, a Santa Ceia, a ceia do Senhor, a gente vai celebrar até a volta do Senhor. Porque depois da volta do Senhor, nós vamos participar do banquete celestial e vamos celebrar continuamente com o Senhor a nossa redenção e agora a nossa herança, a Nova Jerusalém. Antes do Senhor comer com seus discípulos, ele deu graças. Por isso, a ceia do Senhor é também conhecida como Eucaristia, ação de graças. É o que vamos fazer agora. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te damos graças porque a ceia do Senhor traz à nossa memória o teu grande e imensurável amor por nós. Traz à nossa memória o sacrifício do teu Filho, porque deste o teu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado, Pai. E agora, pedimos que tu nos abençoes, para que ao participarmos do pão e do cálice,
possamos ser alimentados espiritualmente por Ti, fortalecidos na nossa fé, para que possamos prosseguir com coragem, com bom ânimo, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Oramos em nome e por amor de Cristo. Amém. Agora, irmãos, os irmãos que estão reunidos, família, esposa, filhos, é o momento de se servirem mutuamente. Este é o meu corpo que é dado por vocês, disse Jesus. Façam isso em memória de mim. Então, vamos participar do pão, lembrando do sacrifício feito por Cristo. O corpo dele foi moído pelos nossos pecados. E vamos tomar o cálice e vamos participar. Sugiro que sirvam uns aos outros. Este cálice é a nova aliança que é feita no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Pai Santo, muito obrigado por esta oportunidade tão rica. Agora pedimos que Tu abençoes o Teu povo, todos aqueles que participaram do pão e do vinho, para que sejam fortalecidos para prosseguir na jornada cristã. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos estudar a palavra de Deus e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Acompanhe essa leitura comigo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas coisas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigada pela Tua palavra nessa manhã. Nós nos assentamos, ó Deus, no banquete espiritual que o Senhor tem para nós. Deus, que Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração e cada mente. Ó Deus, que tudo que estamos preocupados nessa hora nós possamos deixar diante do Senhor para sermos ministrados por Ti e pela Tua palavra, Pai. Ó Deus, fica conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema do qual eu quero meditar com você. Lições preciosas para continuar a peregrinar. O Salmo de número 126 é um salmo comumente usado pelos cristãos para falar de momentos de alegria, para falar de momentos de renovo. Esse salmo é um salmo que fala da restauração do povo de Deus e provavelmente foi composto quando o povo de Deus já havia regressado do cativeiro babilônico. E esse salmo faz parte dos cânticos de romagem. E os cânticos de romagem representam cada passo, cada degrau que eles viveram e tiveram de experiências com o Senhor. Falam sim de alegria, mas falam de lutas e falam de momentos preciosos, de lições preciosas que eles tiraram com Deus na peregrinação que eles tiveram. Então esse salmo especificamente fala do poder do livramento do Senhor ao seu povo após 70 anos de cativeiro. E esse marco na história do povo de Deus, do cativeiro, foi um momento muito difícil.
Foi um momento que eles ficaram sob o domínio de governos, devido à sua desobediência contra Deus, porque pecaram, porque se voltaram contra o Senhor. Então eles ficaram sem a terra, eles ficaram sem os templos, eles ficaram sem sacerdotes, eles ficaram sem oferecer sacrifícios. Mas, embora vivendo tudo isso, Deus não havia se esquecido do seu povo e enviou durante esse tempo profetas para falar com o povo. Usou Daniel, usou o escriba Esdras para ministrar o coração do povo, mas também moveu o coração de Ciro, então trazendo a libertação para o povo voltar para Sião e voltar a cultuar a Deus. E o que isso então tem a ver com as nossas vidas? É que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos ansiando também por uma restauração plena. Nós estamos vivendo uma peregrinação nesses dias tão confusos, nesses dias tão difíceis. E muito tem se falado de um novo normal, de que o mundo não será o mesmo. E a verdade é que quando olhamos para o presente, está tudo muito confuso, e quando olhamos para o futuro, também não sabemos o que esperar. Mas, através dessa palavra, nós somos encorajados, através da história do povo de Deus, a tirarmos lições preciosas para continuarmos a peregrinação. Então, em primeiro lugar, a primeira lição preciosa que nós aprendemos para continuar a peregrinação é relembrar os feitos de Deus. Veja, aqui o salmista fala, quando o Senhor nos trouxe, estávamos como quem sonha. Isso se remete ao passado, como eu sempre digo, um passado não tão distante. Eles relembraram aqui do sentimento que eles tiveram, da alegria indizível, porque era algo inacreditável que estava acontecendo, de poder retornar a Sião. Eles estavam como quem sonham mesmo. E eles então estavam livres para regressar a Sião, e eles lembram nesse momento desse fato que aconteceu na história do povo de Deus, que eles vivenciaram. Relembraram que Deus fez isso como cumprimento da sua promessa em Jeremias capítulo 29, verso 10. Eles olham para trás e reconhecem a fidelidade de Deus no cumprimento da promessa, como Deus havia mudado a sorte deles, a história deles de forma milagrosa. E isso de fato se tornou um louvor, uma alegria e um júbilo para eles, porque quando Deus move na nossa vida, quando Deus move extraordinariamente, faz coisas que muitas vezes nós não esperamos, isso tudo nos deixa realmente contemplando a grandeza e a fidelidade de Deus, e aquele sentimento de alegria, de contentamento invadiu o coração deles, de tal forma que quando eles souberam que eles poderiam retornar a Sião, eles saíram contando para todos, para todas as pessoas, para os estrangeiros, né? E de fala das nações. Então eles começaram a adorar a Deus pelos grandes feitos, e as pessoas olhavam aquilo e também contemplavam aquela obra grandiosa dos feitos de Deus na vida deles. Os feitos de Deus alegram a nossa alma, irmãos e irmãs, e nos ajudam a caminhar. Nós não podemos esquecer dos feitos do Senhor, de tantas vezes que Ele nos socorreu, de tantas vezes que Ele nos libertou, e a libertação a maior na nossa vida que aconteceu foi através da obra redentora de Jesus naquela cruz, quando Ele nos libertou de uma vez por todas de uma vida de escravidão e de pecado, e nele nós temos a liberdade plena, nele nós temos uma vida em abundância. Mas muitas vezes nós nos esquecemos. Nesses momentos que nós estamos vivendo, é muito fácil nós focarmos somente nos problemas e nos esquecermos das bênçãos que Deus já nos deu, dos inúmeros momentos que Deus nos socorreu. E nós precisamos, nesse momento de peregrinação, nesses momentos que muitas vezes a gente se esquece dos feitos do Senhor, relembrar os fatos, os momentos que Deus agiu na nossa história, nos momentos que Deus estendeu a sua mão para nós. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, conforme diz a sua palavra.
O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje no presente. O mesmo Deus que restaurou ao povo no passado, os fez regressar, também é esse Deus que restaura o nosso presente. O mesmo Deus que tirou seu povo dos grilhões da escravidão e os restaurou à sua terra, é o mesmo que pode mudar a nossa sorte. Porque é comum, quando nós vivemos dias difíceis, nós facilmente esquecemos e nós precisamos recordar isso, porque isso, de fato, enche a nossa memória e o nosso coração de esperança e de fé no grande poder de Deus. Talvez você esteja vivendo um momento de desânimo na sua vida, desânimo com relação ao futuro. Lembre-se dos grandes feitos do Senhor, porque quando cultivamos um coração grato, a alegria toma conta. A alegria que vem de crer que Ele realmente é a nossa força para continuarmos a nossa peregrinação. Nunca é por nós, mas sempre pela força que vem de Deus. E esses momentos de dificuldades que nós passamos servem para que nós nos voltemos para Deus e realmente reconheçamos os feitos e o agir do Senhor na nossa história. Nesses primeiros versículos, então, eles relembram desse momento glorioso na vida deles. Mas com o passar dos dias, conforme eles foram retornando para Sião, eles perceberam que não era bem aquilo que eles estavam esperando. Eles perceberam que a realidade era bem diferente, ou seja, caíram na real, vamos dizer assim. A terra não era a mesma que eles haviam povoado no passado, era tudo diferente, era um novo momento, ou quem sabe, nas palavras de hoje, está muito comum falar, um novo normal. A restauração não havia sido de forma completa, ainda haviam dificuldades. E esse é o segundo ponto da nossa reflexão. Uma outra lição preciosa que nós aprendemos para continuar a peregrinar é: as dificuldades do presente não são motivo para desânimo, mas para um clamor. Aqui o salmista diz no verso de número 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Outras traduções dizem, traz-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Eles se depararam com várias dificuldades, com a crise, porque eles tiveram que conquistar os seus próprios espaços. A terra estava na mão de estrangeiros. Eles foram recebidos com hostilidade, ainda eram subjugados, ainda tinham que pagar muitos impostos, ou seja, haviam muitas dificuldades nesse recomeço. E então aquela alegria se transformou em clamor. Diante das dificuldades, embora lembrassem dos feitos, aqui o salmista faz um clamor. Restaura-nos, Senhor, como o Senhor nos trouxe do cativeiro. Restaura-nos. O clamor era também por aqueles que não tinham voltado, por N motivos, até mesmo por medo, outros por indolência, outros até mesmo por falta de ânimo diante dos perigos que a jornada iria impor. Então, eles tinham o desejo que essa restauração fosse completa e que realmente houvesse o ajuntamento de todo o povo. Mas o salmista ora, então, para que o povo fosse realmente restaurado e reunido outra vez. Eles tinham também que combater uma outra dificuldade, a tentação de não cometer os mesmos pecados, de não cair na idolatria. Então, o fato de apresentar isso em clamor a Deus é um reconhecimento ao poder e aquilo que só Deus poderia fazer. Por isso, o salmista fala para Deus fazer, em outras palavras, uma restauração plena. Então, ele compara ao deserto. E o deserto ficava 11 meses seco, mas no mês das chuvas, as águas então corriam pelas montanhas e formavam então fissuras, correntes, fluentes de água e então abrindo aí as areias do deserto.
De alguma forma, o salmista está expondo aqui a sua sede por uma restauração completa. E durante a maior parte do tempo, essas terras então ficavam secas e apresentavam uma pequena lâmina de água. Porém, quando a chuva caía rapidamente, o cenário mudava e tudo se transformava, se renovava. Então, nós cremos que o salmista estava fazendo o seguinte pedido, o seguinte clamor para Deus: Deus, faz um milagre novamente na vida do teu povo. E aqui a gente aprende o seguinte: ao invés de se lamentar, e o povo de Deus já naquela época e tanto nos dias de hoje gosta de se lamentar, gosta de murmurar, ele então clama, ele então pede ajuda, restaura no Senhor. Por que ele fez isso? Por causa da sua confiança na obra que o Eterno já havia feito na vida do seu povo. Nós estamos sendo nesses dias, e através da palavra do Senhor, estamos sendo desafiados a enfrentar as dificuldades com ânimo e não com desânimo, para que não caiamos na tentação de abandonarmos o Senhor, mas sim de apresentarmos diante dele as nossas dificuldades, apresentarmos diante dele as nossas frustrações, apresentarmos diante dele os nossos medos, apresentarmos diante dele as nossas petições no sentido de pedir sim a restauração completa e total da forma dele. Nós não sabemos como será o mundo depois da pandemia, mas Deus sabe. E aqueles que creem no Senhor apresentam tudo em oração porque confiam na obra e no poder e na soberania de Deus, que nunca perdeu o controle da história. Deus nunca perdeu o controle da história. Nós é que perdemos, porque a história não nos pertence. A nossa vida não nos pertence, mas pertence ao autor da nossa vida, que é o nosso Deus. Quais são as coisas que você gostaria que Deus restaurasse nas nossas vidas nesse tempo? Talvez muitos estão fazendo clamor como o salmista, né? Pedindo para reunir o povo novamente. Isso vai acontecer pelo poder dele. Agora, a igreja não pode deixar de clamar, a igreja não pode deixar de caminhar. E a igreja do Senhor jamais deixa de caminhar. O povo não tinha templo, mas continuou adorando, cultuando ao Senhor, buscando a Deus, clamando a Deus. Então, mesmo que venham momentos difíceis na nossa vida, que nós possamos contemplar os milagres de Deus através da oração e sermos cheios da presença dele nas nossas vidas para enfrentarmos as dificuldades que a peregrinação muitas vezes nos proporciona no tempo que nós estamos vivendo. Que possamos entregar tudo ao Senhor em clamor, que nesse tempo de deserto, de aridez, nós vejamos os milagres de Deus, as respostas do Senhor ao nosso clamor. Amém? E em terceiro e último lugar, uma outra lição preciosa que nós aprendemos para continuar a peregrinar é: continue semeando, mesmo em meio às lágrimas. Aqui o salmista diz: aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus feixes. Há uma frase que uma vez eu me deparei e é uma frase que me faz sempre muito refletir, que diz o seguinte: todo vencedor tem cicatrizes. E se ele tem cicatrizes, foi porque ele encarou a luta. Foi porque ele enfrentou até o fim. As marcas estão lá. O salmista fala aqui do futuro, de que os esforços presentes, que as dificuldades serão recompensadas. E nós podemos perguntar: o que faz o salmista ter essa plena convicção, essa certeza? Porque ele conhece as promessas que foram preditas, conforme está escrito em Jeremias 29, versículo de número 11, quando Deus fala que o futuro do povo dele, que ele restauraria, e o futuro do povo de Deus seria um futuro de paz e de prosperidade. Ou seja, Deus os encorajou a esperarem a colheita. Por isso, irmãos e irmãs, mesmo em meio a lágrimas,
que nós possamos semear a preciosa semente, continuar sem esmorecer diante das lutas, porque Deus, esse Deus, irá enxugar as nossas lágrimas, como também restaurar a nossa alegria, e Ele nos dará uma alegria indizível. A nossa vida, ela é composta de períodos de semeadura, e frequentemente nós temos que semear a nossa vida muitas vezes em meio a lágrimas. Por isso nós devemos elevar a nossa mente, o nosso coração, a nossa esperança no poder de Deus, no Deus em que nós cremos, para que a tristeza não nos enfraqueça, não abale a nossa fé e não nos vença. Existem situações em que a peregrinação ela é feita com lágrimas nos olhos, com olhos marejados, mas vale a pena. Quem já não chorou na presença de Deus, não é? Quem já não chorou diante das lutas, das dificuldades, pedindo socorro, pedindo restauração de uma certa situação ou até mesmo da sua própria vida? Então, com os olhos da esperança, aqui o salmista tem a certeza de que os frutos vão vir. Os olhos com lágrimas não impedia o salmista de ver a ceifa certa e garantida pelas promessas do pacto que Deus havia feito com o seu povo. Que nós tenhamos essa fé, que a nossa esperança em Deus ela seja maior que tudo, maior que todas as coisas, maior que os momentos de choro, que demonstra a nossa vulnerabilidade. Nesses momentos, então, que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos vulneráveis, nós estamos mais sensíveis. E que seja um momento de sensibilidade ao mover do Espírito em nós, para buscarmos mais a Deus, para nos consagrarmos mais ao Senhor, mesmo com lágrimas, sentirmos que o Espírito Santo de Deus nos abraça e diz: continue a peregrinar, continue a semear. Porque a esperança em Deus, meu irmão e minha irmã, é o motor do peregrino em tempo de sequidão espiritual. Passamos por lutas. Nesses dias hoje, muitas pessoas têm vivido o presente com lágrimas nos olhos. Cada um de nós muitas vezes conhece pessoas que já perderam entes queridos nesses dias para o Covid. São pessoas que estão semeando, mesmo em meio a lágrimas. Pessoas que muitas vezes perderam os entes queridos estão testemunhando da soberania de Deus sobre a vida desses. E isso traz para nós lições preciosas. Outros têm enfrentado lutas diante da crise que o vírus causou, mas que têm semeado, que têm se esforçado com esforços árduos, mas que estão com os seus olhos sabendo que Deus irá abençoar, sabendo que através da fé vão vencer esse momento. Que nós possamos continuar a nossa peregrinação, semeando a preciosa semente do cristão é a sua fé em Jesus. Não deixe a tristeza, a prostração tomar conta da sua vida, te paralisando nesse tempo. Por mais que existam dores, lágrimas, obstáculos, continue perseverando, continue crendo, porque é Deus que está conosco e Ele há de nos dar a vitória. A colheita é certa. A palavra do Senhor mesmo nos diz em Salmo 30, verso de número 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É tempo de semear, é tempo de peregrinar. Continue trabalhando, continue falando do Senhor, continue relembrando dos feitos do Senhor, para que essa peregrinação seja uma peregrinação com esperança, com força, com renovo. Pode ser que o momento agora seja difícil, mas a graça de Deus, ela nos alcança todo dia, e essa graça, essa misericórdia é que nos faz continuar a caminhar e nos coloca de pé. E diante do Senhor, nenhuma lágrima é vã. Muitas pessoas estão vivendo esse momento agora de ter que se reinventar na sua vida profissional. Veja, se nós analisarmos aqui, o povo voltou para Sião, teve que começar do zero. Tiveram que se reinventar,
tiveram que se adaptar às situações. E nós também, mesmo que tenhamos que começar novamente, comecemos e recomecemos com Deus, porque tudo que nós começamos com Deus, o futuro é certo. Não vai ser como antes, mas vai ser muito melhor se caminharmos ao lado de Deus. Que venham adversidades, que venham momentos difíceis, mas vale a pena porque o nosso Deus é um Deus fiel e fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Então levante-se, caminhe, semeie, persevere no Senhor. Em Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo nos ensina o seguinte. Essa era a convicção dele diante das suas lutas e das suas dificuldades. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que será em nós revelada. Aleluia! Deus restaurará a nossa história da maneira dele e no momento dele. Amém? Confie no Senhor, clame, lembre dos feitos, continue semeando mesmo em meio à dor e mesmo em meio às lágrimas, porque a colheita é certa. Concluindo, o Salmo 126, ele deve ser lido à luz do Evangelho. E Cristo, ele nos arrancou do cativeiro do pecado. No final de todas as coisas, ele virá e ele enxugará os nossos olhos de toda a lágrima. Por isso, continue confiando, continue caminhando pela fé e não por sentimentos. Se cremos em Cristo e semearmos em tempos de alegria e de tristeza, falando dos feitos de Deus, falando da obra e do poder de Deus, a caminhada certamente será mais leve e nos remeterá à vitória. Lembre-se, o Senhor vai enxugar dos olhos as nossas lágrimas e Ele mesmo nos dará o descanso. Continuemos nossa peregrinação. Deus nos dará alegria plena. Deus mudará a nossa história de uma vez por todas. Então ore para que o Senhor derrame nesses dias sobre nós a sua paz, a paz que vem de Deus, que muitas vezes não é ausência de problemas, mas essa paz ela pode ser sentida sim nos momentos de dificuldade, porque uma gota da misericórdia de Deus é suficiente para encher os nossos corações de esperança. Que você desfrute desse milagre que é a presença de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Que nessa manhã você tenha aprendido essas lições preciosas com o povo de Deus, para que você continue a peregrinar aqui nesse tempo presente. Há um hino que nós cantamos na igreja e eu gosto muito, que é o Brilho Celeste, que fala muito, de peregrinarmos aqui. E ele diz o seguinte: peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Cante comigo. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu, aleluia. Oremos. Pai, muito obrigada pela Tua palavra que fala conosco.
e nós queremos descansar em Ti, Pai. Nós somos o Teu povo e Tu és o nosso Deus, Pai. Senhor, são tantas as dificuldades do presente, um futuro incerto que nós não sabemos, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus de poder. Ó Deus, que o Senhor nesses dias possa aumentar a nossa fé, que o Senhor possa nos fortalecer para enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia, que possamos continuar a caminhar, mesmo em meio às lágrimas, Senhor. Tu conheces as lágrimas do Teu povo, ó Pai. Ó Deus, Tu conheces o clamor de cada um, Tu conheces o anseio de restauração de cada vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro para que a Tua bênção, o Teu poder esteja sobre a vida dessa pessoa, Pai. Ó Deus, tira o medo. Tira, Senhor, ó Deus, a ansiedade, tira, ó Deus, as inquietações, ó Pai, que cada um de nós possamos descansar no Senhor e esperar o momento em que os milagres do Senhor irão acontecer, ó Pai, mas que continuemos em pé, lutando, ó Deus, o bom combate, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe os Teus filhos e as Tuas filhas nessa manhã, que essa palavra, ó Deus, tenha confortado, ó Deus, aqueles que estão desanimados nessa manhã. Ó Deus, derrama ânimo, derrama fôlego novo, renova as forças, ó Pai. Levanta aquele que está abatido, Senhor. Visita com a Tua mão poderosa, ó Pai. E da mesma forma, ó Deus, como o Senhor restaurou, ó Deus, o povo, ó Deus, da mesma forma como o Senhor fez aquele milagre, que tão breve nós também possamos contemplar os Teus grandes feitos sobre nós. Já podemos contemplar, porque grandes são as Tuas obras sobre as nossas vidas, Pai. Graças Te damos pelo Teu agir e pelo Teu cuidado conosco, Senhor. Nós queremos dizer que nós dependemos do Senhor em todo o tempo. Caminha conosco e nos ajude, ó Deus, nesse momento que nós vivemos enquanto nação, de dias, ó Deus, de confusão, de dias que nós não sabemos como será o amanhã, que nós aprendamos a colocar os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Fica conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que privilégio Deus nos deu nesta manhã de prestarmos um culto de louvor e adoração a Ele, de participarmos da ceia do Senhor. Que Deus continue abençoando a cada um de nós nesta semana. Na próxima terça-feira temos um encontro marcado. Encontro com a vida. Estamos orando pela nossa saúde, a saúde do espírito, da alma e do corpo. Estamos também jejuando e orando por uma jornada feliz. Então esperamos nos encontrar na próxima terça-feira, às 15 horas, no encontro com a vida e também quando, apesar de estarmos distantes uns dos outros, estarmos juntos em espírito, jejuando e orando por uma jornada feliz. Vamos orar. Pai, obrigado pelo culto desta manhã. Obrigado pelos hinos que podemos cantar em louvor a Ti. Obrigado pela mensagem da palavra que ouvimos. Obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez participarmos da Santa Ceia. Agora, Pai, terminando o culto, nós pedimos que Tu nos abençoes nesta semana. Quer nos nossos lares, no trabalho, em casa ou fora dela, Pai, que em todos os momentos e instantes estejamos em comunhão contigo, servindo-te, dando testemunho do teu grande amor manifestado em Cristo. Nós oramos agradecidos em nome, por amor de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.